Prefeito Álvaro Dias vem à Câmara apresentar o projeto do plano diretor aos vereadores e defende a verticalização da Orla de Natal. Vereadores analisam a apresentação do prefeito sobre o plano diretor e dividem opiniões. Projetos de incentivo à leitura são destaques na reunião da Frente Parlamentar em defesa do livro e da leitura. IBAMA define plano para retirar manchas de óleo que surgiram em praias do litoral potiguar. Curso de Educação Financeira é ministrado na Escola do Legislativo. No estúdio, vou conversar com o professor e ambientalista Gustavo Silage. Ele vai comentar sobre o processo de recuperação da vegetação da Serra do Lima e também sobre o plano diretor. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Olá, tudo bem? O prefeito Álvaro Dias veio à Câmara Municipal apresentar as ideias sobre a revisão do plano diretor de Natal aos vereadores. Na ocasião, ele defendeu claramente a verticalização da Orla de Natal. A sessão foi convocada pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, com o objetivo da Prefeitura apresentar o processo de revisão e esclarecer dúvidas referentes ao plano diretor. O plano, que tem a função de nortear o desenvolvimento municipal, estabelece regras de ocupação do solo urbano. O prefeito destacou no início da apresentação que o plano diretor que está vigente é do ano de 2007 e já está ultrapassado para propiciar o desenvolvimento da capital. Esse plano diretor atual é um plano arcaico, retrógrado, ultrapassado, precisa ser revisto e modificado. Então é isso que nós queremos. Democraticamente, discutir e elaborar um novo plano diretor condizente com o momento consentâneo, com o momento atual e um plano que permita a modernização da cidade de Natal para que possamos caminhar em direção ao futuro. Para Álvaro Dias, a capital potiguar é uma cidade horizontal e precisa se modernizar para utilizar melhor a beira-mar. O prefeito Álvaro Dias defendeu a necessidade de verticalização da Orla de Natal. Para ele, a verticalização irá diminuir a ação migratória da população para cidades vizinhas. Outras capitais litorâneas podem se verticalizar e aqui não pode. Nós achamos que não e estamos emitindo essa opinião que tem sido aceita e acatada pela maioria, pelo menos momentaneamente. Espero que seja assim, porque a verticalização vai adensar, vai trazer a população de volta, vai levar o povo para caminhar, para participar, para viver, para morar na praia, no litoral da capital potiguar. Precisamos mudar o plano diretor para permitir que as pessoas, ao invés de sair de Natal para ir para Nova Parnamirim, para São Gonçalo, para Extremóis, fiquem aqui na cidade onde eles querem ficar, onde eles querem viver, onde tem os seus empregos, as escolas dos seus filhos, é aqui que eles têm de ficar. E o plano diretor precisa permitir que eles continuem morando e habitando na nossa cidade. O prefeito disse ainda que o processo de revisão tem sido transparente e discutido com a sociedade. Ele disse que desde junho de 2017, quando foi iniciada a revisão, mais de 30 atos públicos foram realizados pela Prefeitura. Com isso, mais de 1.000 propostas foram apresentadas pela sociedade civil. Nenhum plano diretor foi tão transparente, tão democrático, tão discutido, tão aberto como o atual. Nós estamos procurando aí divulgar, inclusive existe na mídia um site, Plano Diretor de Natal, que pode se acompanhar, inclusive ao vivo, as reuniões pelo Instagram, quem tiver interesse. Então, o plano diretor precisa corrigir alguns equívocos que foram cometidos pelo plano anterior para permitir a modernização, o avanço da cidade de Natal. Tem de haver respeito às ideias contrárias e essas ideias que tiverem o apoio da maioria, o que a maioria quiser para a cidade de Natal, é o que vai acontecer, independente da minoria barulhenta. Sobre o envio do projeto de lei do Plano Diretor à Câmara Municipal, o prefeito Álvaro Dias garantiu que até o final de novembro a matéria chegará ao Poder Legislativo. Acredito que, cumprindo todo o trâmite legal, burocrático exigido pela lei, deve chegar aqui em novembro, provavelmente no final de novembro.
E os vereadores presentes à sessão extraordinária analisaram a apresentação do prefeito sobre o plano diretor e dividiram opiniões. O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho Freire, explicou que o Legislativo vai analisar o plano diretor sem pressa. Avaliou de forma positiva a vinda do prefeito Álvaro Dias à casa e se mostrou favorável à proposta de verticalização, mas com ampla discussão junto à sociedade e aliando o desenvolvimento com a preservação. Nós não vamos votar o plano nas pressas, nós vamos fazer um debate muito grande, porque é um instrumento muito importante, um projeto muito importante para a nossa cidade. Então, o plano já está atrasado 2 anos, então não precisa ter pressa para votar. Nós vamos apreciar, espero que no final a gente possa aprovar um plano, que ele seja um plano equilibrado, que possa contemplar tanto a preservação quanto o desenvolvimento. Vamos estudar as áreas que podem ser desenvolvidas e aquelas que não podem de jeito nenhum. Nós temos que ter uma responsabilidade com a cidade. A verticalização foi um dos pontos que mais provocou reação no plenário e também nas galerias, que permaneceram lotadas. Alguns vereadores acreditam que a proposta de construção de prédios na orla urbana pode trazer desenvolvimento, gerar empregos e atrair mais turistas para a cidade. Eu defendo a verticalização da Ridinha, defendo a verticalização aqui do Santos Reis. Já apresentei 2 projetos nesse sentido e o mais importante, nós temos que ter parceria com os empresários que querem ajudar Natal. Não adianta as pessoas quererem vir, mas tem um bem-estar social. Não existe bem-estar social sem emprego. Cidades vizinhas, grandes capitais aqui em torno de Natal estão em processo de evolução consideráveis e Natal está em decadência total. Tem aqueles locais que as pessoas querem construir, querem gerar emprego da nossa cidade, mas não existe a permissão em virtude do atraso da lei do plano diretor tão antigo da nossa cidade. Nós estamos travados há 12 anos e Natal tem perdido ao longo desse tempo, em todos os sentidos, para as cidades, para as capitais mais próximas. Eu prefiro que a gente trabalhe a verticalização como João Pessoa. Então ela tem um crescimento dos imóveis a partir de que se distancia da orla, que respeitando o sombreamento. A cidade precisa crescer, gerando emprego e renda para que as pessoas fiquem em Natal. Por outro lado, alguns parlamentares manifestaram preocupação com a defesa da verticalização feita pelo prefeito Álvaro Dias e já se mostram contrários à proposta que atingiria bairros como Redinha e Santos Reis. Defendem que é necessário levar em consideração a questão social das áreas e não só o desenvolvimento econômico. Não é modernizar por modernizar. E como é que vai ser essa modernização? Precisamos verticalizar a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer situação. Se tem um exemplo de Balneário Camboriú, que foi completamente verticalizada e de uma forma até devidamente equivocada. É uma área, uma praia, é uma cidade turística que, infelizmente, a orla ninguém pode usufruir da praia porque não tem nenhum local que dê sol, é todo na sombra. A verticalização não é uma saída para atrair turista. Turista não vem para a cidade do Natal para ver prédio. Turista vem para ver orla, para ver paisagem, para se sentir acolhido numa cidade, inclusive, que precisa ser inclusiva. A nossa praia não tem banheiro, não tem acessibilidade. A nossa praia precisa de cuidado. Se ela for verticalizada, vai ficar uma cidade sem ventilação, uma cidade sem vista e sem paisagem. Se a gente constrói grandes prédios, a gente estará retirando também as pessoas que habitam ali naquela região. O plano diretor é visto como o projeto mais importante a ser analisado pela casa. Os vereadores repercutiram positivamente a vinda do prefeito. É positiva a fala dele, dá para nós vermos 2 vertentes. Primeiro, o intuito, o desejo dele realmente de trazer uma revisão pautada no interesse coletivo, ouvindo as comunidades, os segmentos, as instituições, isso é muito importante. E segundo, esse também desejo de que a Câmara seja um vetor muito importante de interrogação com o Executivo nesse momento. Foi uma fala muito centrada do prefeito da cidade, mostrando que a cidade está parada, está estagnada sob o ponto de vista de desenvolvimento econômico e social e que só através de uma revisão do plano diretor é que podemos ter uma melhor qualidade de vida para o povo de Natal. É importante o chefe do Poder Executivo vir à Câmara e já apresentar a demonstração dos interesses que a cidade tem. E ele colocou algumas questões que eu achei muito pertinentes. Primeiro, tornar Natal uma cidade sustentável.
tanto na área social, ambiental e desenvolvimento econômico, e trazer vida à Orla de Natal. Ao término da sessão extraordinária, o presidente da Casa, o vereador Paulinho Freire, anunciou um fórum de debates a ser promovido pelo Legislativo Municipal durante 8 sessões, já a partir de outubro. Espero que quando o plano chegue aqui, os vereadores possam já estarem preparados, porque nós vamos criar também um fórum de debates aqui da Câmara Municipal, do plano diretor. Vamos fazer 8 sessões para que a gente possa discutir ponto a ponto, tanto para esclarecer os vereadores e melhorar o entendimento de cada um, quanto levar também à população o conhecimento que a população precisa saber sobre como o plano diretor pode atingir o seu bairro e a sua vida. O repórter Túlio Duarte também conversou com o secretário adjunto de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, sobre a agenda de revisão do plano diretor, até que o projeto seja encaminhado à Câmara no próximo mês de novembro. Nós vamos agora conversar com Tiago Mesquita. Ele é o secretário adjunto de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal. Esteve aqui nessa convocação extraordinária prestando informações aos parlamentares e à cidade acerca do processo de revisão do plano diretor. Tiago, são 5 etapas. No momento, qual etapa que está ocorrendo e quais são os próximos passos? Tivemos uma ótima audiência aqui com a Câmara Municipal de Natal. 5 etapas do processo, a primeira etapa de planejamento já concluída, a segunda etapa, a leitura da cidade, finalizando neste final de semana na oficina na Zona Norte, a terceira etapa, a sistematização dessas propostas da segunda etapa das oficinas, que vai acontecer de 25 de setembro até mais ou menos final de outubro, a quarta etapa, que é a etapa dos conselhos das cidades, os 6 conselhos, o Concidades, através do núcleo gestor, que vai organizar a conferência da cidade, que vai acontecer no mês de novembro, e a quinta e última etapa, final de novembro, começo de dezembro, há uma proposta de minuta, depois de passar por toda essa discussão popular, chegando à Câmara Municipal de Natal. A respeito de uma simulação que circulou nas redes sociais há poucos dias, que mostra um antes e depois de como ficaria com a votação do plano diretor. Essa simulação, ela corresponde ao que está sendo debatido e discutido até o momento pelos técnicos e também por meio da contribuição da população? Eu tomei conhecimento dessa simulação pela internet, né? Não há qualquer proposta, nem individual, nem eletronicamente colocada ou nas oficinas, que justifiquem esse tipo de simulação. Obrigado, Tiago Mesquita, por sua participação, suas informações. Eu que agradeço, né, e convido a população da Zona Norte de Natal para amanhã e sábado, 20 e 21, das 8 às 14 horas, na Faculdade Estácio, lá no Igapó, na Zona Norte, se fazer presente para as 2 últimas oficinas do Plano Diretor de Natal. Agora a gente vai mudar de assunto e vamos trazer uma notícia de interesse para os motoristas. É que a Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina. Desta vez, o reajuste é de 3,5% no valor do litro do combustível. Já o diesel vai ficar 4,2% mais caro. Os novos valores serão repassados das refinarias para as distribuidoras. Mas o aumento deve chegar também ao consumidor final, que pagará ainda mais, porque são embutidos os encargos tributários, trabalhistas e margem de lucro dos postos de combustíveis. Os projetos de incentivo à leitura desenvolvidos em instituições de ensino do município foram destaques na reunião da Frente Parlamentar em defesa do livro e da leitura. Veja como foi. Eles vieram para comprovar que a leitura é sim transformadora. Ao todo, 9 representantes de escolas da rede municipal e estadual participaram da frente parlamentar, cada um deles com um projeto de destaque, de incentivo à leitura e à literatura. Na Escola Municipal Irmã Acângela, uma gibiteca foi instalada. Personagens de história em quadrinhos serviram de inspiração para os pequenos leitores.
Os gibis são doados por 2 escolas particulares de Natal. O estímulo ao processo de leitura despertou a curiosidade e a criatividade dos estudantes. O gibi, ele torna-se uma leitura atrativa porque a criança se encanta com a imagem. Mesmo que ele não saiba ler, ele vai fazer a leitura da imagem e a partir dali ele vai criar o próprio texto. Tanto para a criança do 1º ano, 2º, 3º ano, que está entre 6 e 7 anos, como para o menino adolescente. A monitoria é feita pelos próprios alunos. Estudantes do Fundamental 2 são os responsáveis pelos leitores do Fundamental 1. A troca de conhecimento foi uma experiência inédita para Emanuela, monitora da Gibiteca. Com o passar do tempo, que foi curto, 2 anos, a gente aprendeu e o que a gente aprendeu a gente ensinou, que com a convivência das crianças a gente sabe mais o que eles têm dificuldade, aí a gente já sabe o ponto fraco deles e ensina. Experiências de leitura em centros municipais de educação infantil também ganharam destaque na frente parlamentar. Na Praia do Meio, o CEMEI Amor de Mãe implantou o projeto do berçário à família, com leitura e com afeto. A experiência bem-sucedida rendeu ao CEMEI o prêmio Escolas de Leitores, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento da Educação, o IDE. A premiação rendeu ao CEMEI uma sala exclusiva para a leitura. A criança, ela já da barriga da mamãe, ela já está escutando tudo que acontece, né, ao redor. Então, se uma mãe está lendo para a criança, naquele momento que ela está ali sentadinha, então a criança já está ouvindo aquilo ali. Então, a partir do momento que ela está no CEMEI e ouvindo as mediações, ela está atenta ao que você está falando. Então, mas ela vai pegar um livro e ler? Não, mas ela vai pegar um livro, vai manusear, vai ver as figuras, vai colocar na boca, que tem livros para essa faixa etária, entendeu? Então, quando ela chegar mais à frente, ela já vai ter criado esse hábito. Então, eu tenho crianças de berçário, que eu, num horário eu sou mediadora e outro estou em sala, que já chega lá e quando me encontra e mostra a porta da biblioteca. E às vezes nem sabe falar direito a palavra biblioteca, mas já está mostrando. Ele sabe que tem aquele momento da biblioteca. Além da Escola Irmã Arcângela e do CEMEI Amor de Mãe, também foram apresentados projetos literários das escolas. Presidente Kennedy, Erle Parente, Monsenhor José Alves Landim, Egese Purrey, Carlos Belo Moreno e professora Terezinha Paulino, além também do CEMEI professora Fernanda Jales. Os depoimentos de várias escolas que é possível, ter usado esta frase nesta manhã, é possível se fazer uma boa escola, é possível se trabalhar a questão da leitura, que é essencial. Um país que não lê é um país cego, que não consegue ver, enxergar. Então, eu acho que os depoimentos dados aqui nos entusiasmaram. A educação financeira é tema de um curso de capacitação que está sendo ministrado pela Escola do Legislativo. Controlar o impulso consumista é um obstáculo que muita gente encontra nas inúmeras tentativas de equilibrar o orçamento. As contas de Jurema estão no azul, mas ela admite que a maior dificuldade mesmo é conter os desejos de compra. A vida é muito sedutora, né? E a gente sai muito e tem shoppings e tem lojas e tem as tentações, é verdade, né? E aí a gente precisa realmente ter essa educação financeira para que essas tentações fiquem lá guardadinhas, né? Que é muito importante a gente trabalhar todas essas questões, né? É muito bom fazer compra, mas a gente tem que fazer compra consciente. Assim como Jurema, servidores da Câmara e interessados em manter a saúde do bolso acompanharam a palestra sobre educação financeira. O objetivo da ação é capacitar os participantes a construírem um planejamento financeiro. A base dessa nossa conversa é a educação financeira. Como fazer as melhores escolhas, como pensar no futuro, como fazer poupança, como consumir, como viver bem com seu dinheiro e de forma saudável. Há 20 anos, Cheison lida com estratégias financeiras. Além do planejamento e do equilíbrio das contas, os participantes também vão aprender a investir. Depois que a gente passa por essa conversa, que eu tenho educação financeira, aí eu começo a aprender a consumir corretamente, já tenho poupança e da minha poupança vou investir, que é o passo final. E aí eu vou poder ser um investidor
passar de um pagador de juros e fazendo escolhas equivocadas para um investidor e prosperando financeiramente. A palestra, promovida pela Escola do Legislativo, é parte do plano pedagógico elaborado pela direção da escola para este ano de 2019. 67% das famílias do Brasil estão hoje com algum tipo de dívidas. E isso também é inerente a nós, porque somos passíveis, né, de não ter uma boa administração financeira. Então, para tanto, era necessário que a gente iniciasse um curso desse tipo para aprendermos a administrar as nossas finanças, né, e gerar uma coisa frutífera, um planejamento para o futuro. A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito de Guamaré, Francisco Adriano Holanda, e da vice-prefeita Iracema Maria Moraes. A decisão também determina o afastamento dos gestores, que só deve acontecer efetivamente após o julgamento dos recursos. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e acatada pelo Tribunal Regional Eleitoral é de compra ilícita de votos nas eleições suplementares que aconteceram em dezembro do ano passado. O IBAMA está investigando o surgimento de manchas de óleo bruto no litoral potiguar. Um plano de ação com as prefeituras das praias afetadas pelas manchas foi montado para a limpeza das áreas. A repórter Simone Silva conversou com o superintendente do IBAMA no Rio Grande do Norte e tem mais informações. Desde o início do mês foi registrado em vários pontos do litoral potiguar o aparecimento de um material escuro nas areias das praias. O material foi enviado para análise e eu vou conversar agora com o superintendente do IBAMA, o Rondinelli Oliveira, para saber qual foi a conclusão dessa análise. Rondinelli, que tipo de material é esse que apareceu no litoral potiguar? O material coletado ele foi enviado para os laboratórios do Rio de Janeiro. O primeiro resultado que já obtivemos através da Capitania dos Portos é que se trata de óleo bruto, ou seja, é um material contaminoso. Ele é um material que se dispersou por toda a faixa, por boa parte da faixa do Nordeste, desde o estado de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e já chegou até o estado do Maranhão. E infelizmente aqui no estado do Rio Grande do Norte foi onde tivemos o maior volume, principalmente nas praias de Camurupim, Barreta, Tabatinga e Búzios, e também em outras praias. Só que nessas praias, pelo fato de existir rochas, com a dinâmica das marés, esse material que tem caráter pegajoso, ele se aderiu às rochas e propicia um trabalho mais dificultoso para a sua manipulação. Neste momento, qual a ação o IBAMA tem feito com relação a esse material? A partir do momento que percebeu-se o volume, foi acionado o IBAMA Brasília e foi criado um núcleo de coordenação que está sendo sediado aqui em Natal, onde a coordenadora, junto com a equipe local, vem acompanhando diariamente os pontos que foram percebidos. E a gente também acionou o Ministério Público Federal, acionamos a Polícia Federal para juntos desenvolver um trabalho de perícia, de investigação, e agimos em conjunto. Em segundo ponto, a gente entrou numa linha de limpeza das áreas, que como nós não sabemos quem é o autor, o infrator, que seria ele o responsável por fazer o ato, nós tivemos que, em parceria, conversar com as prefeituras, que elas fizessem a limpeza. Mas para isso, o IBAMA, através desse núcleo de coordenação, emitiu uma recomendação explicando todos os detalhes de como é que tem que ser feita a coleta, como é que tem que ser feito o seu acondicionamento e também a destinação, porque esse material não pode ser misturado com o lixo comum. Bom, muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com Rondinelli Oliveira, o superintendente do IBAMA no Rio Grande do Norte. Então fica o alerta para a população para que ela não tente limpar essas manchas escuras aí pelo litoral. Simone Silva para o Câmara Repórter. A Caixa Econômica Federal começou a pagar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, para os trabalhadores nascidos no mês de setembro.
Para quem tem conta no banco, o depósito foi feito automaticamente. No caso dos servidores públicos, o pagamento do abono salarial do PASEP é feito pelo Banco do Brasil. Recebem o benefício este mês os cadastrados com final de inscrição número 2. Os 50 anos da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, foram celebrados em solenidade na Assembleia Legislativa. Assegurar ao povo potiguar o acesso à água potável e serviços de esgotamento sanitário. Essa é a missão da CAERN. A instituição está celebrando 50 anos de existência e foi homenageada nesta quinta na Assembleia Legislativa. A propositura foi do deputado estadual Hermano Moraes. Uma empresa essencial ao desenvolvimento do Estado e também à saúde da população. Uma empresa que vem ao longo do tempo superando dificuldades, mas expandindo a cobertura de água, tratamento de águas e esgotos, enfim, cuidando da saúde da população e favorecendo também o desenvolvimento sustentável, não só na capital, mas em quase todos os municípios do estado onde opera. De forma que nós não podíamos, enquanto Assembleia Legislativa, deixar de homenagear essa data tão marcante, 50 anos da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. A CAERN foi criada em 26 de junho de 1969, através de um decreto do então governador Monsenhor Valfredo Gugel. A instituição chega a 50 anos contando com o trabalho de cerca de 2.500 colaboradores, distribuídos em 152 municípios do estado. É um momento único que a gente agradece o reconhecimento da Assembleia, né, e assim, com certeza prepara, né, e deixa o espírito preparado para que a gente sirva com mais dedicação ainda e se comprometa a trazer serviço de qualidade por mais 50 anos. Funcionários da CAERN, além de gestores estaduais e representantes do setor, prestigiaram o evento, que teve como ponto alto a entrega de uma placa pelo Jubileu de Ouro da instituição. Já faz 34 anos que eu trabalho na CAERN, né? E a CAERN comemora seus 50 anos, tem de bons trabalhos, e a gente está, como a nossa missão principal, levar a água e o esgotamento sanitário para todo o povo do Potiguar, né? Levando vida e saúde aos lares dos norte-riograndenses. Isso me dá digamos assim, uma satisfação imensa em saber que nós estamos propiciando ao povo do Rio Grande do Norte condições de vida saudáveis, tá? Saúde pública, porque água de boa qualidade é saúde pública, já diz a própria Organização Mundial de Saúde. Água é, digamos assim, é o subsídio, é a forma de se viver melhor que possa ter na natureza, é uma água saudável. A Câmara Municipal de Natal esteve representada pelo vereador Preto Aquino. O parlamentar destacou a importância do serviço prestado pela CAERN. Não tenho dúvida em dizer que é a companhia mais importante do nosso estado. Haja vista que traz o bem maior para nós seres humanos, que é a água da nossa casa, a água da nossa residência, a água tão utilizada no convívio de toda a humanidade. Então aqui eu parabenizo todos os profissionais da companhia pela essa data tão importante. E agora vamos de notícias sobre um incêndio em Patu. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar na manhã desta quinta-feira grande parte do fogo na Serra do Lima. O trabalho já apagou cerca de 190 focos de incêndios. Os bombeiros ainda seguem monitorando e combatendo outras pequenas áreas em chamas. Mais de 200 pessoas estão envolvidas na força-tarefa, entre militares e voluntários. E na tarde desta quinta-feira, o governo do estado autorizou o incremento de mais diárias operacionais para os bombeiros, para garantir o reforço no local até o total controle do incêndio na Serra do Lima. E depois do intervalo, eu vou conversar aqui no estúdio com o professor e ambientalista Gustavo Silage. Ele vai comentar sobre o processo de recuperação da vegetação na Serra do Lima e também sobre o processo de revisão do plano diretor. O Câmara Repórter volta em instantes, não saia daí.
Câmara Repórter está de volta. E no início desta semana, todo o estado acompanhou com preocupação a notícia do incêndio florestal na Serra do Lima, município de Patu, na região do Oeste Potiguar. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós recebemos aqui no estúdio o ambientalista e professor da Estácio de Sá, Gustavo Silage. Professor, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Olá. Professor, começando a falar sobre essa questão do incêndio que atingiu a Serra do Lima, que condições são essas que favorecem um caso como esse? Bom, nós estamos saindo do período de inverno, né, no qual a caatinga ela se restabeleceu e esteve exuberante durante 4, 5 meses. E isso gerou uma demanda de biomassa extremamente importante. E quando você entra no período seco, mais seco do ano, com temperaturas elevadas e a umidade relativa do ar cai muito, nesta época do ano a umidade no ar na região do semiárido chega a se aproximar dos 20%, por exemplo. Então, essa receita de biomassa, oferta de biomassa, material em decomposição, baixa umidade e temperaturas altas favorece a ocorrência de incêndios naturais. No caso da Serra do Lima, onde você tem uma área muito próxima a áreas habitadas, como a da cidade de Patu. Sim, como o próprio santuário, que entrou nisso também. Então, é difícil ainda dizer e afirmar se o incêndio ocorreu de forma natural, que é uma possibilidade, ou se ele foi provocado por algum transeunte desavisado que acendeu um cigarro, ou uma fogueira, enfim. E perdeu o controle sobre isso. Exatamente. E no caso dessa característica da vegetação da Serra do Lima, ela é predominante na maior parte do nosso estado, é isso? 97% do nosso estado está na caatinga, né? No bioma de caatinga. Então, essa é uma característica fisiográfica da paisagem de caatinga. E dentro de condições como essa, né, climáticas, também com o tipo da vegetação seca também nesse momento, é possível prevenir esse tipo de incêndio? Então, a principal prevenção que nós, seres humanos, podemos ter é tomar cuidado com qualquer elemento que possibilite a ocorrência de um incêndio. É o cuidado na hora de jogar a sua pílula de cigarro, ou a deposição irregular de resíduos, né? Uma vez que o vidro, por exemplo, ou mesmo o plástico, ele, a depender da posição que ele fique depositado na superfície, ele pode gerar uma combustão em função dos raios solares, né? Agindo como se fosse uma lupa, incidindo aquele raio de forma a gerar uma fagulha. Então, tudo isso, essas condições que a gente relatou, elas são favoráveis à ocorrência de incêndio. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com principalmente o descarte dos nossos resíduos. E você está falando da questão do comportamento do homem, né? Nesse caso, desse ponto de vista de prevenção, tem também muito no interior do estado ainda, né, o costume de se limpar determinadas áreas, né, fazendo o incêndio. Isso aí é que é o maior perigo de todos, né? Então, a prática da broca e da coivara, né, o termo popular que a comunidade entende, né, ou seja, que é o corte raso da vegetação e depois a colocação do fogo para limpar, é uma prática cultural, mas é uma prática errônea. Porque essa vegetação, na hora que você bota fogo, você destrói a camada superficial do solo, que é exatamente onde está a fertilidade desse solo. A camada mais fértil é a que você está destruindo com fogo. Prejudica ainda mais a qualidade para um possível plantio, né? Perfeito, prejudica ainda mais, porque você elimina, inclusive, micro-organismos que atuam na prevenção e na maturação desse solo para as práticas agrícolas. Professor, e no caso desse incêndio lá na Serra do Lima, é possível se recuperar uma área como essa que foi devastada? Ainda se está em processo de levantamento, né, para saber o total afetado? Então, o Corpo de Bombeiros está terminando de eliminar os últimos focos. Ainda é cedo, inclusive, para dizer qual é o tamanho da área que foi destruída. Vai ser necessário fazer um levantamento para ver os danos à fauna, né? Uma vez que a flora a gente já pode visualizar, mas a fauna ainda é cedo. E a recuperação ela vai se dar, inclusive, de forma natural. O bioma de Caatinga, assim como o bioma do Cerrado, ele tem uma particularidade que muitas espécies
elas dependem do fogo para quebrar a dormência das sementes. Então essa dormência ela é quebrada agora e na retomada do período chuvoso, que deve ocorrer lá pelos meses de dezembro, janeiro, é que você passa a ter a caatinga ela se revigorando. Então, a tendência é que no próximo inverno essa cobertura vegetal ela já esteja frondosa. Não no estado de clímax que nós tínhamos agora, mas ela vai estar apta a se restabelecer se nós, seres humanos, permitirmos, né? Então, é só uma questão mesmo de paciência e deixar a natureza também fazer a parte dela. Exato. Professor, agora mudando de assunto para falar de um tema de interesse de toda a capital potiguar, que trata do estudo, né, das discussões em torno do plano diretor da cidade. Esse processo já está avançado. Neste fim de semana ocorrerão oficinas na zona norte da cidade. A Câmara também já está bastante envolvida com esse processo de discussão dentro das comissões temáticas da Casa e também, em outubro, o presidente da Câmara anunciou um fórum onde vão acontecer debates permanentes e pontuais sobre esse projeto do plano diretor que está sendo esboçado, né, está sendo construído pela Prefeitura. E uma das coisas que se coloca nesse processo de discussão, que foi inclusive tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, trata da preocupação em torno das construções, da liberação de construções na nossa área de orla. Do ponto de vista ambiental, isso é prejudicial ou isso pode ser feito de forma controlada? Como é que se poderia dar isso? Bom, é importante ressaltar que o Plano Diretor de Natal, o atual em vigência, ele é extremamente avançado do ponto de vista da oferta de elementos que favorecem ao desenvolvimento urbano, né, que é o que nós chamamos de instrumentos de urbanização. Só que esses instrumentos presentes no Plano Diretor, eles precisavam passar por um processo de regulamentação. E essa regulamentação cabia à Prefeitura de Natal ter feito desde 2007, quando o plano foi aprovado. Então, o plano diretor ele remete a alguns instrumentos, prazo de 180 dias, a partir da aprovação da Lei 082 de 2007. E essa regulamentação não veio. É o caso das áreas especiais. É o caso das áreas especiais, é o caso do IPTU progressivo, da transferência de potencial construtivo, que se remete, por exemplo, às áreas das zonas de proteção ambiental, né? Você tem as próprias zonas ambientais, nem todas estão regulamentadas. Você tem 5 zonas de proteção que ainda não foram regulamentadas, enfim. Então, resumindo, você tem um plano muito avançado, mas que um plano que termina engessado em face da sua não aplicabilidade em decorrência da ausência de uma regulamentação. A gente tem que ter muito cuidado no discurso que a gente está acompanhando, por achar que alterando parâmetros urbanísticos, como por exemplo a quebra do controle de gabarito na faixa de orla, a gente vai gerar emprego e renda. Não é por aí. Tá? Lembrem-se que Natal é uma cidade cuja principal indústria é a indústria do turismo. Nós vendemos para todos os brasileiros e vendemos para o turista internacional a figura da praia e do sol. Então, se você liberar o gabarito na faixa de orla, você vai gerar um sombreamento a partir das 3, 4 horas da tarde, que você vai matar a praia. Então, você vai matar a galinha dos ovos de ouro? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Gustavo, você está exagerando. Não estou exagerando. Boa Viagem está aqui a 360 quilômetros de Natal. O recifense ele acabou com a sua orla. Aqui em Fortaleza, 600 quilômetros, acabaram com a orla de Fortaleza. É isso que a gente espera? A gente quer transformar Natal numa balneária de Camboriú, que às 3 horas da tarde não tem mais sol para o banhista, para o catarinense usufruir. Nós queremos isso para nós, natalenses? É isso? Então, nós temos que fazer uma discussão mais séria. Tá? É possível verticalizar a cidade? É possível, sim. Eu acredito que existe uma grande área para nós permitirmos passarmos
verticalizar, Se mas fala, a orla... inclusive, da Zona Norte também, que deve ter o potencial construtivo lá, na verdade, liberado, né? A questão do gabarito, Larissa, o rezoneamento da região. É interessante que parte dela, existe uma falácia de que não se pode construir na Zona Norte. Se pode construir desde 2007, edifícios de até 65 metros de altura na Zona Norte. Não se constrói porque não há interesse, vai vender para quem? A turma, a população não quer comprar edifício o mercado da Zona Norte não favorece, infelizmente, a construção civil de edifícios. Agora, existe uma área da Zona Norte que essa área é a menina dos olhos de ouro da construção civil, que é a João Medeiros Filho, a face voltada para o Rio Potengi, o estado do Rio Potengi, que é uma zona de proteção, e eles não querem que essa zona continue sendo de proteção. Tá? Então, eles querem permitir a construção de um paredão exatamente nessa faixa e impedir que toda a ventilação da Zona Norte, ou permitir que o usuário da Zona Norte, o morador, tenha acesso à paisagem do estuário do Rio Potengi. Tá? Agora, por que eles não constroem nos lotes lá do Vale Dourado, do Nossa Senhora da Apresentação, do Lagoa Azul, onde você tem um conjunto de lagoas associadas a Pajuçara e Gramorezinho, lindíssimas. Não há projeto de construção de prédios para essas áreas, que são áreas marginalizadas. Né? A construção civil não tem interesse nessas áreas. E outra coisa, hoje você já tem infraestrutura, inclusive de transporte, trânsito e transporte. Moema Tinoco está pronta, o pró-transporte está quase terminado nessa área. Então, favorece inclusive o deslocamento das pessoas. Por que não há interesse de construir nessas áreas? Então a discussão é outra. Né? Esse debate ele tem que ser feito com mais cuidado, com mais critério. Tem que ser mais transparente. Tem que ser mais transparente. Professor Gustavo Szilagyi, eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Repórter para falar desses assuntos de interesse, né? E para despertar também a atenção das pessoas que ainda podem estar alheias a essa discussão, especialmente do plano diretor. Eu que agradeço o convite e estou à disposição do Câmara Repórter sempre que possível. Obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência e continue ligado na nossa programação com outras informações do Legislativo Natalense. Tchau!